Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, vamos estudar nossa porção de hoje, Parashá Tzav. Parashá Tzav. Está em Levítico, Vaikra, capítulo 6, a partir do verso 1 até 8:36. Temos Haftará em Jeremias, capítulo 7, versos 21, até o capítulo 9, verso 23. E na Brit Hadashah, Hebreus, capítulo 9, de 11 a 28. Parashá Tzav. Tzav vem da palavra, vem da raiz mitzvah, mandamento, significa ordena. Então vem da raiz mitzvah. Vem também de Tsevaot, exércitos, a ordem do Eterno, o Eterno Elohim Tsevaot, Elohim dos exércitos. O tema, queridos, principal da Parashá é sacrifícios, em continuidade à Parashá da semana passada, vem de sacrifício. Sacrifício significa, em hebraico, é korban, que tem um significado importante. Alguém sabe qual é o significado de korban? Que vem da palavra karov. Korban, karov, que significa, karov significa perto. O que significa korban, então? Aproximar. Exatamente, aproximação. Ou seja, os sacrifícios foram instituídos para que houvesse uma aproximação ou uma reaproximação entre a pessoa e o Todo-Poderoso. Então, essa é a razão pela qual o Eterno instituiu os sacrifícios. Sabemos que o pecado, conforme Isaías 59:2, faz separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e o Criador de todo o universo, entre nós e o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então a única coisa que nos separa dele é o pecado. E é com isso em mente, porque às vezes a pessoa fala assim: as minhas orações não, eu estou sentindo que está passando o teto. O Eterno não tem respondido as minhas orações. Bom, a palavra diz que o que nos separa dele é o pecado. Ou seja, agora é um momento, se estivermos nessa situação, é um momento de autoanálise para que possamos retificar, para que possamos nos reconectar com ele novamente. E qual é a forma dessa reconexão? Ordenação, ordene, tzav. Mandamentos, isso é imperativo, mandamentos. O Eterno, para se aproximar de nós, ele nos dá um comando, um mandamento. Se nós aceitamos esse comando, nós nos conectamos. Se nós afastamos esse comando, nós perdemos a conexão. E aliás, nesse mundo aí cibernético, e tecnológico, fica muito fácil de nós compreendermos isso. É como se nós tivéssemos, quando nós olhamos para um mandamento, é como se nós estivéssemos recebendo uma chamada do céu, uma chamada do trono do Altíssimo e recusássemos. A gente recusa a ligação. Não quero obedecer, não vou cumprir. Então, quando fazemos isso, nós vamos nos separando, vamos nos afastando. Então, todo esse rito sacrificial, eu não vou tecer mais detalhes sobre isso, está nos estudos anteriores. Os irmãos que quiserem vejam dos anos anteriores também, onde explicamos um a um a questão do sacrifício, quando é pela oferta, pela culpa proposital, pelo dolo, o querer fazer, o querer agir errado, o querer transgredir, aquele sacrifício também que era feito sem intenção, o sacrifício que é feito por ações de graças. Então tem vários tipos de sacrifício.
E hoje, por exemplo, o salmista fala muito de lábios, os meus lábios te honram, os meus lábios manifestam a minha gratidão. Bom, isso é oferta de gratidão, aquilo também que sai da nossa boca, as nossas orações, o nosso relacionamento com o Eterno. Agora, nós temos feito isso? Estamos oferecendo ofertas de gratidão ao nosso Deus? É óbvio, gente, que tudo isso, conforme falamos na porção passada, trata-se de um método pedagógico que o Eterno utilizou para nos apresentar a excelência de um relacionamento. Então, nós não podemos, tal qual falamos agora há pouco, acerca das coisas passadas, isso tudo é importante, ineludivelmente importante. Nós não podemos ignorar nada que está na Torá. Hoje alguém deu testemunho aí de genealogia, não podemos ignorar. Tudo o que está escrito é para o nosso ensino que está escrito. É óbvio que aquilo tem uma finalidade e é óbvio que nós devemos atentar para as mínimas coisas, porque não há nada supérfluo nas Santas Escrituras, nas Santas Instruções do Eterno. E como o nosso conhecimento ele não é linear, ele é cíclico, nós lemos algo, não entendemos, vamos continuando, uma hora aquilo se encaixa e acaba pegando, se encaixando perfeitamente no nosso raciocínio. E aí nós passamos a compreender. Obviamente, tendo essa disposição em agradar ao Eterno, Ele próprio, mediante o Ruach HaKodesh, mediante o Espírito dele, conforme Ezequiel 36, 26, ele nos dá esse Espírito para nos fazer compreender, obedecer e andar de acordo com os preceitos dele. Simples assim. Então, todos esses sacrifícios, olhando para os sacrifícios, da forma como está contido na Torá, e agora eu leio o primeiro verso, capítulo 6, falou mais Adonai a Moshe dizendo, na verdade, esse falar aqui no sentido de ordenar, ordena. E aí vem, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra Adonai, negar o seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado perdido, negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Então, queridos, ao longo de toda a Torá, de toda a instrução, o Eterno usa três expressões, emor, que é diga, ele está comunicando, daber, no sentido de falar, nós aqui no Shema, aliás, tem aqui, Vaiomer Adonai El Moshe Lemor. Esse Lemor aqui no sentido de dizer nele, de falar, de dizer. Daber e Tsav. Tsav, que é o título da Parashá, é no sentido imperativo, ordena. Aqui não tem opção, é uma ordem. Então, o termo Tsav é o que conecta diretamente a sua raiz mitzvah, mandamento. Oi? Daber é falar. Emor é dizer, daber é falar. São termos que são utilizados todas as vezes que o Eterno manda dizer algo para Israel, sendo que quando é um imperativo
é algo mais sério, o Eterno usa o verbo tsar, no sentido de ordenar mesmo. Indicando aí que se trata, né, de algo extremamente importante. Então, queridos, esse texto que foi lido logo no início, né, que diz que quando alguma pessoa pecar e transgredir contra Adonai, negar ao seu próximo que ele deu em guarda, o que nós percebemos inicialmente aqui? O Eterno sabe, obviamente, o que se passa no nosso íntimo. Foi Ele quem nos fez. Ele sabe todas as coisas. E o conceito de pecar aqui, no sentido de errar o alvo, de sair do caminho, perder a rota, é algo que nós muitas vezes fazemos, conforme o próprio texto diz, às vezes fazemos de forma consciente e às vezes fazemos de forma inconsciente, querendo fazer ou às vezes sendo negligentes. Aí é que está o nosso cuidado. No direito penal, nós estudamos um termo, um conceito para que a pessoa pratique um crime. Existe um termo em latim que significa iter criminis, que é o caminho do crime. Tudo começa onde? Tudo começa na nossa mente. Nós imaginamos, nós preparamos e nós partimos para a consumação. Então, no caminho do crime, tem a fase interna, que é essa fase de imaginar, de pensar, de maquinar. Tem a segunda fase, que já é a fase preparatória, e a terceira fase, que é a fase da consumação. O pecado, gente, segue a mesma ordem. Ninguém peca assim, de inopino, um pecado mais sério. A pessoa ela sabe, que está errando o alvo, ela sabe que está fora da vontade do Eterno. Então ela pensa, ela raciocina, nós muitas vezes pensamos, raciocinamos, mas ainda assim fazemos. Essa é a nossa natureza. Então, o Eterno coloca situações aqui de pecados intencionais, pecados não intencionais. E a forma, obviamente, como eu já falei, como forma de reatar o relacionamento, seria por meio dos sacrifícios. E por meio desses sacrifícios, queridos, e aí agora vem essa questão da aproximação, o que determinava na questão sacrificial, e aí eu vou falar na situação de hoje, na questão sacrificial, o que determinava efetivamente se aquele sacrifício estava sendo aceito por Adonai, era o genuíno arrependimento segundo o qual a pessoa estava ali praticando aquele ato sacrificial. Se ela se demonstrasse no íntimo arrependida realmente, ela obtinha o perdão, o que não acontecia se fosse um ato meramente formal. E isso nos chama a atenção, mais uma vez, para os atos exteriores. Para aquilo que fazemos, muitas vezes no automático. O nosso relacionamento com Deus não pode ser no automático. O Evandro falou aqui hoje da questão da perspectiva de santidade. Queridos, tudo, na nossa vida, tudo gira em torno do sagrado. Nós estamos num único contexto. Não há separação entre vida secular e vida religiosa, como alguns pensam. Nós somos uma única pessoa, que retrata fielmente nas nossas ações
aquilo que somos para com o Eterno. Ou seja, quando praticamos algo, né, que detectamos como fora do alvo, que estamos errando o alvo, certamente, né, nós estamos já nos distanciando do Eterno. Então nós precisamos de compreender a nossa vida no reino, né, para que seja de fato uma unidade. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu volto para a minha cama, como que eu vivi, quais as ofertas de gratidão, quais as ofertas de reconhecimento de culpa eu fiz no dia. Então todo esse ensino sacrificial é para nos ensinar a nos reconectar, a nos aproximar ou reaproximar do Eterno. Nós sabemos que, sempre estamos dizendo isso, né? Ficamos muito tempo afastados. O romanismo fez isso conosco. O romanismo ainda deixa vestígios em nós por não termos a prontidão de reconhecermos quando estamos errados. E isso ainda é resquício romano, né? Porque afinal de contas, diz Roma, né, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós temos o direito de ser feliz e por aí vai. Tudo isso é verdade. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós temos sim, né, o direito de ser feliz, mas dentro da vontade do Eterno, no centro da vontade do Eterno. E a verdadeira felicidade, ela está exatamente no centro da vontade do Eterno. Não há, como alguns pensam, nenhuma bênção fora da vontade do Eterno. E a palavra é muito clara em relação a isso. Aliás, é algo que para nós, isso é uma máxima, é um axioma, não é? É algo que é indestrutível, ninguém consegue destruir esse conceito. Por quê? Porque nós conhecemos a Torá, nós conhecemos as instruções do Eterno, nós sabemos exatamente o que advém da nossa vida em obediência e também o contrário. Agora, muito mais do que tentar essa reconexão, porque nós estamos perdendo bênçãos, obviamente é tentar essa reconexão, porque ofendemos expressamente a santidade de Adonai. Ou seja, a nossa tristeza, ela tem que ser pelos nossos atos, não pelas consequências deles. Porque muitas vezes, quando nós falamos em bênção e maldição, fica aquela coisa, não obedece, que você tem isso, se você desobedecer, você tem aquilo, e tal, e fica parecendo que é uma barganha apenas, que é um relacionamento só de eu vou fazer para ganhar, se eu não fizer eu não ganho. Não, muito mais do que isso, muito mais profundo do que isso. Então, tudo, queridos, que sai fora, tudo que sair fora do padrão do Eterno, nós temos que nos atentar, nós temos que evitar. E conhecendo a vontade, à medida que nós vamos conhecendo a vontade dele, obviamente nós temos que ir retificando. No nosso meio tem uma expressão cunhada que diz tikkun olam. Tikkun olam. Trata-se de verdadeira retificação. Esse tikkun aí é retificar, corrigir mesmo. E para corrigir, gente, para corrigir, às vezes dói, nos tira do nosso conforto. Tem algo aí que nós vamos ter que mexer, tem que ordenar, colocar em ordem, colocar conforme os padrões do Eterno. Por quê?
Porque nós levamos uma vida, andamos demais na independência. Nós tivemos uma caminhada muito longa na independência. Imagine, quanto mais longe nós fomos de forma independente, mais tempo pode demorar para que voltemos e retifiquemos esse nosso relacionamento. Por isso que a palavra diz: vê onde caíste. Vê onde caíste. Exatamente. Vê onde caíste para quê? É só para olhar para lá e falar: não entendi, eu já vi onde caí. Então eu vou prosseguir. Não. É voltar onde caiu e pegar a outra rota. Essa rota está equivocada. Né? E aí alguém faz assim: nossa, mas foram quilômetros e quilômetros. Essa é a retificação que temos que fazer. Né? É isso que vai fazer com que o Eterno aceite os nossos sacrifícios, não esses sacrifícios de animais que aqui foi colocado como uma medida de pedagogia, de ensino, né? Mas compreendendo hoje que a restauração do nosso relacionamento com o Eterno resulta fatalmente numa retificação. Usando as palavras do mestre Yeshua, trata-se de nascer de novo, recomeçar. Recomeçar. Primeiro João capítulo 3, verso 4 diz que todo aquele que pratica o pecado está praticando algo que é contra a Torá. Por quê? O pecado é a transgressão da Torá. Esse é o conceito bíblico de pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Lá em Tiago 4,17 diz assim: portanto, se alguém sabe fazer o que é certo e ainda assim não o faz, isso está pecando. Na minha tradução aqui diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. É o famoso pecado por omissão. Rebeldia. Sabe o que fazer, sabe o que deve fazer, mas ainda assim não o faz. Queridos, só o Eterno, como o nosso Criador, para criar padrões tão elevados. E aquilo que falamos sempre, nós temos que amar esses padrões. Nós temos que buscar esses padrões do jeito que o Shema nos alimenta, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, amando fazer isso. São padrões extremamente elevados, padrões que moldam o nosso caráter dia após dia, que só nos faz bem. Assim, é impossível não amar esse padrão, é impossível. Agora, muitas vezes, precisamos, queridos, de tirar o que está nos impedindo de enxergar com clareza o valor desse padrão, para que mergulhemos nele. Porque não há nada melhor. A palavra é muito clara, toda a palavra o tempo todo fala que essas instruções, esse padrão, isso é muito mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que qualquer outra coisa. Esse é o padrão que o Eterno requer de nós. Agora, para atingirmos esse padrão, isso, conforme eu já disse, requer sacrifício. Sacrifício.
Hoje é muito mais um sacrifício de vontade, né? De negar a nossa vontade. O maior sacrifício nosso hoje é esse: negar a nossa vontade. Abrir mão da nossa vontade. Gente, nós fazemos testes com isso toda hora, né? Muitas vezes sem perceber. Eu com a minha esposa comigo, eu com meu filho comigo, eu com um funcionário comigo, o tempo inteiro. A nossa vontade está sendo ali confrontada e muitas vezes nós sabemos, entra aqui nesse conceito que eu acabei de falar de Tiago 4,17, sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos porque a nossa vontade ela tem que se impor. Aquilo que conversamos na quarta-feira, no nosso encontro, nós sabemos, gente, que temos que falar a verdade uns com os outros. Agora, é muito mais fácil mentir. E muitas vezes nós optamos pela mentira. Esse é o padrão do Eterno. O Eterno nos apresenta um padrão de excelência, de santidade. É muito mais fácil mentir. Por quê? Porque eu não quero ter trabalho. Se eu falar a verdade para o Eugênio, usando o Eugênio aqui de exemplo, graças a Deus ele não é assim, mas para eu falar a verdade com ele, eu vou ter trabalho. Ele vai ficar me questionando e tal, vai ficar se justificando, e no final das contas ele vai me apresentar boas razões para ele continuar fazendo o que ele está fazendo de errado. Então isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. Agora, graças ao Eterno, Eugênio é um discípulo de Yeshua que quer viver em obediência e dependência como Yeshua. Então, quando eu digo algo para ele, que está fora da rota, falando a verdade em amor para ele, ele imediatamente retifica, com simplicidade. Retifica. Então, queridos, quando Yeshua diz que o reino do Pai ele está dentro de nós, é óbvio que nós sempre falamos no mundo vindouro, mas o reino já começou para nós, gente. Tanto que já começou que está todo mundo nos observando. Foram dados testemunhos aqui hoje nesse sentido. Se não tivesse começado, ninguém estaria nem aí para quem testemunhou. Mas já está incomodando, já está tendo diferença na vida de outras pessoas. E aí, mais uma vez, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Para aqueles que tiverem, que são chamados, isso vai ter um aroma agradável. Para aqueles que infelizmente vão se perder, terá um aroma desagradável. Assim dizem as Escrituras. Ser preguiçoso, muitas vezes, é mais fácil do que ser trabalhador. Abrir mão de uma discussão, muitas vezes, por ato de covardia, é muito mais fácil do que falar com a pessoa que ela está errada. É o que eu falei, é muito mais cômodo. E muitas vezes nós optamos por isso. Devemos, queridos, falar a verdade uns com os outros, em amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de reconciliação com a vontade do Pai. Um amor que vai cooperar para que a pessoa se reconcilie com a fonte desse amor. Para que efetivamente o maior sacrifício que o Eterno poderia fazer por nós seja válido aos olhos daquele que está recebendo esta bênção. Então, quando dizemos aqui, rememoramos aquele texto de Romanos 15:4,
Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Tudo está ali para confirmar a nossa esperança, esperança de redenção, esperança de salvação. O Eterno planejou para nós a salvação, da qual a redenção é um dos aspectos. Um dos aspectos. E nós precisamos compreender isso, né, de forma cristalina, para que possamos crescer, produzir frutos. Se alguém está estagnado, é porque ainda não compreendeu. É porque ainda não negou a si mesmo, no sentido de negar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Romanos 3:23, queridos, diz assim: todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Adonai. Em outra versão diz: todos pecaram e não atingem a glória de Adonai. Então Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Nós estamos numa condição de universalidade, numa condição de toda a raça humana pecou. E estamos sempre falando isso, né? Porque é claro, gente, é claro que nós nos estimulamos uns aos outros a agir em obediência aos mandamentos do Eterno. Isso é óbvio. É claro que nós temos que obedecer. Esses mandamentos são extremamente prazerosos. Mas aqui nós estamos falando de uma guerra espiritual. Né? É algo que tem a ver com vontades. Né? Vontade do Eterno e a nossa vontade. Só que muitas vezes a nossa vontade é muito melhor que a do Eterno. Né? Nós pensamos assim. E aí mantemos essa vontade firme, mesmo não compreendendo. Gente, por que eu faço isso? Tenho certeza que isso acontece com vocês, porque acontece comigo. Por que eu fiz isso? É aquilo que Paulo diz: eu quero fazer o bem, mas muitas vezes eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu não dei vazão aqui, eu não ouvi atentamente a vontade do Eterno, e eu quis impor a minha vontade. Aí sim, eu estou mais uma vez errando o alvo. O alvo é fazer a vontade dele, aquilo que Yeshua nos ensina. Né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E essa inclinação, queridos, não nos enganemos. Né? Essa inclinação, ela é muito forte, muito forte. Requer de nós a consciência disso. Não dá para brincar com isso, entendeu? Porque muitas vezes a gente quer brincar com o negócio. É mais ou menos igual aquela pessoa que, né, o mandamento diz: não adulterarás, né? Mas aí a pessoa, ela fala assim: eu vou brincar com o pecado. Ela vai até um determinado ponto, achando que ela, né, que não tem problema, porque afinal de contas ela pensa que ela não vai chegar a consumar. Primeiro Reis 8,46 fala assim: se eles pecarem contra ti, pois não há quem não peque. Lemos Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Adonai. 1 Reis, capítulo 8,46: não há homem que não peque. No contexto aqui de 1 Reis 8,46. 1 Reis 8,46. O contexto aqui
Artigo 44. Se o teu povo for à guerra contra o inimigo, seguindo o caminho pelo qual os enviares, e eles orarem a Adonai, em direção à cidade que escolheste, e em direção à casa que construí para o teu nome, então que tu ouças desde os céus a oração e o seu pedido de favor, e lhes faça justiça. E aí vem o verso 46. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, ou seja, isso vai acontecer, e ficares furioso com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve cativos para a terra do inimigo, distante ou próxima, e eles caírem em si na terra para onde forem levados cativos, e voltarem para ti e implorarem o teu favor na terra dos seus captores, dizendo: pecamos, fizemos o que é errado, o que é mal, e eles voltarem para ti de todo o coração, me perdi aqui, só um segundo. Voltarem para ti, verso 48, voltarem para ti de todo o coração, de toda a alma, na terra dos inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti em direção à terra que deste aos seus antepassados, a cidade que escolheste, e a casa que construí para o seu nome, então que tu ouças a sua oração e o seu pedido de favor, desde os céus, teu lugar de morada, e lhes faça justiça, e perdoes o teu povo que pecou contra ti, que tu perdoe todas as transgressões que eles cometeram contra ti. Primeiro a João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Queridos, de novo eu quero tocar no assunto do livre-arbítrio, só para compreendermos muito bem, porque essa é a origem de todas as coisas, é o que nos mostra a nossa condição, e nós precisamos compreender essa condição para que nós possamos também progredir na nossa caminhada com o Eterno e compreendermos os maravilhosos planos dele para nós. Porque senão nós ficamos andando em círculos e não progredimos. Paulo chama atenção, ele fala assim: olha, vocês continuam agindo como meninos. É necessário que vocês já tenham aí um alimento mais sólido, mas ainda eu vejo que eu tenho que dar leite para vocês. Né? Isso para nós, né, nos estimula a compreendermos a origem da nossa condição, reconhecermos essa condição para que possamos avançar, e outra, para que possamos lutar verdadeiramente contra ela. Como vamos fazer sacrifício se nós não compreendermos por que estamos fazendo? É só um ato formal? É só um ato externo? Se for assim, não vai valer de nada. E isso é exatamente o que o próprio Eterno nos apresenta ao longo do relacionamento dele com o seu povo. Vejam, por exemplo, Oséias 6,6 diz assim: agrado-me da benevolência e não do sacrifício, ou da obediência e não do sacrifício, do conhecimento, do meu conhecimento, do conhecimento de Deus, antes de qualquer holocausto. É isso. Alguém, se quiser abrir e ler uma outra versão para mim, por favor, Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, o conhecimento de Deus
mais que as ofertas queimadas. O que o Eterno está dizendo aí, gente? Queimar oferta é muito mais fácil do que conhecer. O Eugênio está queimando a oferta, eu vou lá, eu estou vendo o Eugênio queimar a oferta, eu vou lá e queimo também. Por que o Eugênio está queimando a oferta? Talvez nem ele também não sabe, já que outra pessoa fazendo, ele está fazendo. Eu estou cumprindo um ritual sem compreender a sua essência. Né? E aí o que o Eterno diz? Procurem me conhecer, procurem se relacionar comigo. Prove-me. O Eterno ele dialoga conosco nesse sentido. Prove-me se o que eu estou falando com vocês é verdadeiro ou não. Muitos pregadores utilizam o texto de Malaquias, que o Eterno pede para provar aí em relação a ofertas e dízimos. Mas eu digo isso num contexto de vida mesmo, num contexto geral. Prove o Eterno. E é o que o Eterno nos conclama a fazer o tempo todo. Vinde e arrazoais, ou seja, me apresentem as suas razões, vamos dialogar. O problema é que às vezes nós nem cumprimentamos a Deus e quanto mais dialogar com Ele. Aliás, às vezes nós não cumprimentamos nem uns aos outros, né? Quanto mais sentar para dialogar. Relacionamento com Deus, queridos, é um relacionamento, é relacionamento. E eu gosto sempre de falar que relacionamento é assim, é de relar mesmo, meu pai falava, né, que nós conhecemos uma pessoa quando comemos pelo menos um saco de sal com ela. Hã? Não, é um saco, é 60 quilos. Tem que ser uma vida para você conhecer, né? É relacionando, gente, só relacionando com a pessoa que nós a conhecemos. E o Eterno nos chama nesse relacionamento. Quanto mais, por isso que ele diz aqui em Oséias, né? Eu me agrado de quem busca me conhecer. Isso é muito melhor do que qualquer holocausto. Eu me agrado da benevolência, da misericórdia, muito mais do que qualquer sacrifício. Então, queridos, se nós não entendermos o preceito, ou seja, aquilo que está por trás, o que o Eterno quer dizer, nós vamos ficar rodeando em círculos em relação à forma. Ressalto mais uma vez, a forma é importante. Eu não estou ignorando nada que está na Torá, muito pelo contrário. Nós temos que pegar isso aqui e compreendermos a vontade do Eterno nessas ordens dadas. Mas uma vez compreendendo isso, nós devemos agora colocar toda a nossa vida nesse padrão de obediência e dependência para com Ele. Isaías capítulo 1, verso 11, diz assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? E aqui, queridos, na porção de hoje, depois certamente vocês já leram, na porção de hoje, falando lá dos sacrifícios de animais, e nós sabemos o motivo pelo qual foram instituídos esses sacrifícios. O Eterno nos ensina por meio desses sacrifícios de animais o derramamento de sangue pelo pecado. Então, qual que é a finalidade pedagógica ali? Ensinar que pecou, alguém morre. O salário do pecado é a morte. Isso é mais um axioma. Essa é uma máxima do Eterno. O salário do pecado é a morte. Então ele nos ensinou através desse sacrifício, por meio de animais inocentes, como que se daria o perdão dele. Agora imaginem
eu fico me imaginando assim, né? Eu me imagino lá no Mexicano fazendo esses sacrifícios. Alguém já pensou nisso? Hoje eu briguei com o Evandro aí, eu vou lá, vou ter que ir lá pedir perdão e tal, e sacrificar um cordeiro ali. E aí eu volto para casa, encontro com o Josué e eu chuto o balde com o Josué também, eu vou ter que voltar lá de novo. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Lá em Pedro fala assim, olha, apresentemos frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende continua praticando? Uma vez que arrependimento ele é mudança de rota, mudança de atitude, retificação, tikkun, retificação. Ou seja, quando eu fui a segunda vez, quando eu fui a terceira vez, eu percebi o quê? Eu estou fazendo isso no automático. E outra, para mim agora tanto faz se está morrendo ou se não está morrendo. Era um cordeirinho querido, então fazer o quê? Antes dele do que eu, né? Assim? Antes dele do que eu. E aí, gente, a coisa perde a sua essência. Eu faço o sacrifício, né? Porque o sacrifício também tem a questão monetária, porque isso vai atingir também o meu bolso. Então ele tem a finalidade de arrependimento, que é uma questão interna, e tem uma punição externa, um reflexo externo, vamos dizer assim. O reflexo externo é que eu vou perder um bem. Se ele for meu, eu tenho menos um, e se ele não for, eu vou ter que comprar. Então isso vai sair do meu bolso. Só que, dada a condição aí só de forma, eu já nem ligo mais para a questão do prejuízo. Sei o de menos. Né? Mas eu não promovo aquilo que é interno, que é a reaproximação, né? O corban, o achegar-se mais perto de Deus, o confessar a Ele que eu estou numa situação de pecado e que eu preciso ser curado disso. Isso requer cura. Por quê? Porque eu não estou conseguindo por mim mesmo. Então, quando eu chego nesse ponto, aí sim, essa é a confissão que o Eterno espera ouvir. Senhor, eu não consigo por mim mesmo. E o Eterno está vendo que estamos nos esforçando, que estamos lutando, mas ainda assim a nossa natureza, a nossa Yetzer Hará, ela vence o Yetzer Tov, inclinação para o bem. A inclinação para o mal é infinitamente mais forte em nós ainda. Pois não. Por isso assim que o verdadeiro entendimento do arrependimento, ao levar o sacrifício, a oferta de sacrifício, isso não anula a necessidade do sacrifício. Hoje o ser humano ele pode entender perfeitamente a essência do arrependimento, arrepender verdadeiramente e não cometer mais, mas ele não está livre do sacrifício de Yeshua para a sua salvação. Porque não basta só o arrependimento, ele tem que ter o sacrifício. Com certeza. É a mesma coisa aqui. O próprio, veja bem, olha que interessante. Então agora eu prossigo na leitura de Isaías 1:11. Fala assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Parece que o Eterno está anulando, não é isso? Serve para quê, afinal de contas? Aí ele prossegue: eu estou farto, o Eterno dizendo, eu estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de cabritos. Por quê? Ué, mas não foi o Eterno que instituiu? Por que ele está farto aqui? Por que ele está apresentando agora um argumento de indignação? É isso que eu estou dizendo, mero rito, vazio. Agora, ele está eliminando o rito, ele está dizendo que o rito é imprestável? Não, o imprestável aí somos nós que não estamos compreendendo a vontade dele.
Então, isso que o Josley pontuou é importante por quê? Porque tudo isso, gente, toda essa parte sacrificial, ela aponta, né, inquestionavelmente, ela aponta para o Mashiach, Yeshua. E aí, tem uma série de coisas para nós pensarmos. Né? O Josué tocou num ponto aí extremamente importante e muito tênue. Né? Porque as pessoas hoje falam o quê? Yeshua já fez tudo. Yeshua já se sacrificou por nós, eu não preciso de fazer mais nada. A lei do sacrifício ela está vigente, ela é atual. Através de Yeshua. Exatamente. Então agora nós vamos pegar o princípio novamente. Se lá atrás eu pegava um animal, eu me arrependia, agora eu vou me colocar na condição de um pecador sincero. Eu me arrependia sinceramente e fazia ali o sacrifício do animal. Né? O Eterno me perdoava? Sim, com certeza. Eu estaria perdoado ali daquilo que eu tinha cometido. Bom, se efetivamente eu me arrependi, o Eterno me perdoou, qual é a tendência minha de agora em diante? Não pecar mais. Ou pelo menos naquele grau de pecado. Não é? É assim. Eu acabei de ler aqui que não há ninguém que não peque. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Adonai. Isso não é autorizativo para pecarmos. Muito pelo contrário. Isso são afirmações para nos chamar a atenção. Opa, eu estou no meio desse negócio. Eu estou nessa condição. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem uma parte que eu tenho que fazer. Bom, qual é essa parte? É isso que cada um de nós tem que buscar. Ninguém será salvo ou terá redenção coletivamente. O coletivamente vai te ajudar e muito nesse processo. Agora, ao final, cada um, né, vai ser entre a própria pessoa e o Eterno. Estava num corpo, estava inserido num corpo, tinha conhecimento, tinha todas as orientações. Bom, e aí? E aí? E aí? Vinde benditos ou apartai-vos de mim? De duas, uma. Lembrando, gente, mais uma vez, o que eu falei há pouco. O objetivo não é nos imaginarmos pecando, para que eu tenha uma aprovação futura. Não, de novo, o reino já começou para nós. Nós temos que nos edificar agora. Nós temos que nos corrigir agora, né? E dar testemunho agora. Nós temos que usufruir do reino agora. Quantos anos o Eterno nos permitirá viver aqui? Só Ele sabe. Só Ele sabe. Mas é a oportunidade que temos para efetivamente cumprirmos o propósito dele. Porque se nós nos adequarmos agora, quem sabe, né, o Eterno nos usa aí para salvar inúmeras outras pessoas. Digo de novo sobre uma meditação que eu compartilhei há pouco tempo aí com os irmãos. Né? A pior coisa para nós, naquele dia, né, quando o Eterno nos chamar, quando estivermos diante dele, não será propriamente aquilo que está visível, né, mas o Eterno vai nos mostrar e vai dizer assim: olha fulano, olha Adilson, se você tivesse feito isso naquele dia, olha o reflexo disso no mundo vindouro, né? Hoje, olha o reflexo. Como você não fez, tudo isso aqui está eliminado. Discutimos na quarta-feira sobre a questão do assassinato. Por que o assassinato é tão grave? Porque não é só a pessoa que morre. Exatamente. É o
uma geração inteira, é um propósito inteiro. Imagine um negócio desse, gente. Caim, quando mata Abel, não se tratava de matar Abel apenas. Milhões e milhões, e sei lá quantos. É algo que será mostrado lá no final. Por isso é tão grave. E todo o mandamento, né, sabe, toda a ordem do Eterno, ela tem um motivo de estar ali. Muitas vezes nós não compreendemos, mas, conforme sempre falamos, vamos obedecer, apesar de não compreender. E essa questão formal, gente, ela é tão perigosa, porque o Eterno, ele institui isso como objetivo, né, os sacrifícios lá, aqui, em Vaikra, em Levítico, ele institui isso como um objetivo, e no decurso do tempo isso foi desvirtuando. Até que ponto? O que o povo, incluindo o nosso povo, fazia em relação ao sacrifício que o Eterno condenou de forma veemente? Um de cada vez. Não, muito mais grave que isso. O Eterno institui o rito sacrificial com o objetivo de aproximação, de retificação, de expiação do pecado. Esse é o objetivo. Só que isso foi distorcido, isso foi utilizado de uma forma totalmente distorcida pelo nosso povo lá na frente, inclusive pelo nosso povo. Eles colocavam o sacrifício, né, o corban, às vezes até acima do próprio mandamento, igual o Yeshua falou, né, o que vocês poderiam estar honrando seu pai e sua mãe, abençoando, vocês falam, não, isso é corban, aí invalidava o mandamento. Não, sem dúvida está correto, mas ainda assim não é efetivamente o que eu estou querendo aqui. Fala. Por acaso é que passou a ser uma justificativa para o pecado, aí eu pego e depois vou lá e sacrifício? Não, também não é o que eu estou pretendendo aqui. Como é que é a sua pergunta? De novo, vamos lá. Não, O Eterno instituiu o rito sacrificial. O rito sacrificial ele tinha um objetivo. Só que pessoas das nações, incluindo também parte do nosso povo, estavam utilizando desse rito para fazer coisas condenáveis pelo Eterno. O que era? Como isso foi distorcido? O que o Eterno condenou em relação a isso? Isso. Aí. Idolatria, algo que era santo, que era para reconciliar com o Eterno, passou a ser utilizado, o instrumento ali, o meio, foi utilizado para sacrificar os filhos a Moloque. Então, e aí, por causa disso, porque o povo estava envolvido nessa prática idólatra, o Eterno dá um mandamento específico em Levítico 20, nós vamos falar daqui uns dias, que diz assim: qualquer homem dos filhos de Israel, qualquer residente forasteiro que reside em Israel, que der a alguém da sua descendência a Moloque, sem falta deve ser morto. O povo da terra deve atirar pedras nele até que morra. E quanto a mim, porém minha face contra tal homem, e eu vou decepá-lo dentre o seu povo, porque deu alguém da sua descendência a Moloque, com o objetivo de aviltar, presta atenção, com o objetivo de aviltar o meu lugar santo e profanar o meu santo nome. Ou seja, algo que foi feito para um fim redentor, foi utilizado agora para um fim totalmente contrário, profano, aviltando assim a vontade inicial da terra. Continua fazendo isso até
Queridos, isso está em Levítico, olha o que o Rodrigo está falando. Lá em Salmo 106 está assim: foram misturar-se com as nações e passaram a aprender os seus trabalhos, continuaram a servir a seus ídolos, e estes vieram a ser-lhes um laço, e sacrificavam seus filhos e suas filhas a demônios, de modo que derramavam sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã, e a terra ficou poluída com derramamento de sangue. Sacrifícios e mais sacrifícios. Em que isso tem a ver com o sacrifício originário instituído pela terra? Jeremias, lá no capítulo 7, 30, 31, diz assim: colocaram as suas coisas repugnantes na casa sobre a qual se invocou o meu nome, para a aviltarem, e construíram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e filhas, coisa que eu nunca ordenei e que nunca me subiu ao coração. Ou seja, algo absolutamente absurdo de se fazer. Autorizado, exatamente, Para não chegar naquele nível que chegaram. Exatamente. Agora imagina esse rigor do Eterno com a questão formal, imagina uma situação dessa. E por causa disso, gente, inúmeros males, ocorreram para o nosso povo, foram mandados para exílio, enfim, toda a história aí que nós já conhecemos. Entrando aqui já na questão da nossa vontade e comparando isso, com o sacrifício do Mashiach e Yeshua, eu quero fazer só mais uma ponderação. Eu falei agora há pouco da questão do livre-arbítrio. É uma questão muito mal compreendida e nós precisamos também resolver isso. O que é livre-arbítrio? Num conceito geral, me digam, o que é livre-arbítrio? Poder de escolha, no conceito geral. Poder de escolha, mas o quê? Eu não estou ouvindo não. Está todo mundo falando de uma vez, tem que falar um de cada vez. Então, perguntando objetivamente, nós possuímos o livre-arbítrio pleno? Não. Pleno não, você já falou várias vezes. A salvação não é escolha, é um caminho a seguir. É um caminho. Mas você pode escolher seguir ou não seguir. Mas para mim ter a opção de ser salvo, eu não posso. Não, mas se eu vou optar pela outra opção, eu tenho que seguir reto, eu não posso abrir mão. Não, aí você está exercendo o seu livre-arbítrio. Nesse caso, causa e consequência, aí não é livre-arbítrio. É o princípio de causa e consequência. Você apresentou para nós um conceito mais estrito, a gente tem sempre em mente o livre-arbítrio senso lato. Isso. Mas você já apresentou também sobre já apresentou para nós sobre a questão de você ter livre-arbítrio para não pecar, escolher não pecar, não tem como, porque a gente já nasceu contaminado com o vírus. Então, escolher não pecar não existe para nós, porque por mais que a gente tente, em algum momento a gente vai pecar, por isso que depende de Deus. Claro que eu não vou fazer, vou escolher matar, mas a minha natureza vai me trazer uma reação ruim às vezes, quando eu fui provocada. Eu consigo não fazer várias coisas erradas.
Mas o mal habita na natureza humana e esse hará está aqui até o dia final, quando receberemos um corpo incorruptível. Então, enquanto estivermos carregando esse corpo, haverá uma luta, né? Entre a nova natureza que recebemos do eterno e essa velha do Deus. Isso é o livre-arbítrio escolher Deus, né? Temos que abrir mão do livre-arbítrio. A minha vontade vem, mas eu não posso fazer a minha vontade. Ah, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É o poder de escolha? Pois não. Posso ler Tiago 4:7? Pode ler. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Limpe as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, isso tem a ver com essa aproximação, reaproximação, que é o objetivo do corban, do sacrifício. Isso, a questão de submeter também, você não tem livre-arbítrio em submeter. É submeter. Não, mas quantos não se submetem? Então, com relação a isso, tem sim o livre-arbítrio. Eu escolho obedecer ou não obedecer. É aquilo que eu falei, o Eterno dá uma ordem. Eu tenho sim a opção de obedecer e de desobedecer. Isso aí é muito claro para nós. O que nós temos que fixar, gente, naquilo que nós não temos. Porque o livre-arbítrio, toda vez que nós falamos em livre-arbítrio, o que nos dá a entender é que de fato nós temos aí uma liberdade plena de fazermos tudo o que nós queremos. Bom, é a minha vontade, então pronto, eu opto por não fazer a vontade de Deus. Eu escolhi assim. Posso fazer isso? Posso. Eu vou arcar com as consequências. Mas está dentro do meu livre-arbítrio. Agora, tem aquele que opta em servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus, não quero servir. É uma opção. Né? Ele poderia estar do outro lado. Não quero, não, mas ele quer. Então pronto, ele está ali. Agora, estando todos nós agora, né, com a bênção do Eterno, todos nós agora havendo optado em servir a Deus, nós temos condições, eu li vários textos aqui já, nós temos condições de virar para Deus e dizer assim: Senhor, eu te amo tanto, de hoje em diante eu nunca mais peco contra o Senhor. Temos condições? Não. Só ler João, 1 João. Aquele que diz que não pega está mentindo. Exatamente, e outros textos que foram lidos aqui. Então, queridos, quando eu olho para essa condição, é o que a Maria Lúcia estava falando agora há pouco. Quando eu olho para essa condição, agora sim eu tenho que atentar. Opa, então eu preciso. Como é que eu faço? De fato, eu não tenho a opção de não pecar. Os únicos que tiveram livre-arbítrio pleno foram Adão e Eva. E eles tiveram, porque foi lhes dado o poder para eles não pecar. E ainda assim, eles optaram em pecar. O fato de eles terem optado em pecar nos coloca nessa situação de vulnerabilidade. Hoje, o que impera é o pecado. É o pecado que está constantemente nos assediando. Nós não ficamos incomodados com as coisas boas, nós ficamos incomodados com as coisas ruins. As coisas ruins que estão ali toda hora, e muitas vezes nós caímos. Hoje eu dei um alerta para o Maxwell, até ele falou isso. Ele está lá fora da tese ouvinte, Ah, tá. ele dá prioridade para Não, ok. Então, eu estava falando uma coisa para ele hoje e falei assim: olha, cuidado, pode ter aí algum laço nisso aí. Então, é o cuidado que nós devemos ter, sabendo dessa nossa condição. Então, se eu não consigo não pecar, e eu tenho que ter uma vida de santidade perante o Eterno, como que eu vou suprir isso? Aí entra o que o José falou, entra o texto que o Rodrigo leu, renunciando à nossa própria vontade. E aí nós temos o padrão máximo de modelo, de exemplo, que
que também nos habilita, que é Yeshua. Né? No sentido de que eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E eu só reconheço, gente, eu só consigo reconhecer o sacrifício de Yeshua como substitutivo desses sacrifícios todos aqui que nós estamos estudando, né, quando eu compreendo esta minha situação. Então eu sou um pecador inveterado mesmo, eu não tenho, ou seja, não tem conserto para mim. Eu, por mim mesmo, eu posso dizer assim, eu vou obedecer a todos os mandamentos do Eterno. Já falei que não é possível aqui, porque a palavra fala que vai chegar um momento que eu vou infringir alguma norma. Não há quem não infrinja. Então, de algum modo eu vou infringir. Falando, fazendo, pensando, enfim, deixando de fazer. Eu tenho que me esforçar para fazer. Mas ainda assim, me esforçando muito, vai chegar um momento que eu vou cair por causa dessa minha natureza, que não é algo que eu escolhi. Eu não escolhi isso, e cada um de nós é assim. Isso está no nosso gênio, não tem como tirar isso fora. Isso só vai ser arrancado, extirpado, por ocasião da vinda de Yeshua, e aí com o corpo glorificado, erradicado aí, após o governo e tal, e a erradicação de todo o mal. Aí sim, né, nós voltaremos à condição original. Mas até lá, gente, isso é um processo. E aí, qual que é a beleza disso, afinal de contas? É que, nesse momento, se vendo tão perdido, então não tem jeito mesmo. Eu preciso de reconhecer agora o que o José falou aqui, o sacrifício que foi feito por Yeshua. O sacrifício que o Eterno aceitou. Agora, ele aceitou, eu estou livre agora de todas as coisas, eu não preciso fazer mais nada, é assim? Não é assim. A partir do momento que eu compreendo isso, compreendo a minha condição, compreendo o sacrifício de Yeshua, eu aceito esse sacrifício tal como os nossos irmãos aceitavam o sacrifício do cordeiro como sendo substitutivo. Esse cordeirinho morreu porque, afinal de contas, fui eu que transgredi, ele morreu. Então, Yeshua, atribuindo isso a si, eu entendendo isso, agora eu sou chamado a um novo estilo de vida, uma nova vida, um novo nascimento. Por isso que Yeshua fala, vocês vão ter que nascer de novo. Fico imaginando a gravidade de chegar no tempo, oferecer um sacrifício sem o verdadeiro arrependimento. Imagina o que chega diante de Adonai negando o sacrifício, porque ele fazia o sacrifício sem a intenção verdadeira no coração, e os que chegam negando o verdadeiro sacrifício que é o de Yeshua. Que seriedade, né? Demais, é extremamente sério. Está em Hebreus isso que ele fala. Oi? Isso que o José falou está em Hebreus, falando que depois de ter conhecido a vida com Deus, a pessoa vai deliberadamente cair no pecado novamente, porque tem diferença aí, tem esses pecados de reações, e um outro pecado aí, deliberadamente, já não resta sacrifício para ela está desprezando o sacrifício de Yeshua, né? Resta uma expectativa de juízo terrível. Ele fala que é quase que impossível essa pessoa conseguir ser renovada para arrependimento. Ou seja, a pessoa já está tão dura, ela está tão cauterizada, que é quase impossível renová-la para arrependimento. Elza, levantou a mão? Eu li uma vez, não sei se é certo, é verdade, mas dizem que o fogo do sacrifício ele vinha do céu, é de Deus. Aí, quando Deus não aceitava o sacrifício, o fogo não vinha. Não vamos entrar nisso agora não. Tem algumas nuances aí. Então, queridos,
aceitando o sacrifício de Yeshua, né, que levou uma vida de sacrifício e que ele se ofereceu ao Pai, né, por cada um de nós. E aí Yeshua diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, apanhe o seu madeiro, a sua estaca de tortura e siga-me continuamente. Mateus 16, 24. Então, para ser seguidor de Yeshua, requer sacrifícios. Quais sacrifícios? Em primeiro lugar, um seguidor de Yeshua não vive mais para si mesmo, mas para fazer a vontade do Eterno. Então, esse é o primeiro sacrifício. Não é mais, não vou viver para mim mesmo, mas a partir de agora eu vou viver para fazer a vontade do Eterno. E foi o que Yeshua nos mandou, nos instruiu, aliás. Foi para isso que ele se sacrificou. Agora é a minha parte, agora é o momento de eu me sacrificar, de nós nos sacrificarmos. Como? Negando a nós mesmos, negando essa vontade contaminada, né? Que por mais que eu queira fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Às vezes, né, gente? É óbvio, né? Como exceção, sempre como exceção, não como regra. Isso não é autorizativo para errar, né? É claro que muitas coisas nós conseguimos e nós temos que nos esforçar para conseguir. Agora, naquilo que eu não consegui, cai na exceção de João: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Todavia, quando pecares, temos um advogado junto ao Pai, Yeshua, o justo. Posso ler Hebreus, fazer como o Rodrigo? Hebreus 3 aqui? Hebreus o quê? 3, de 1 Até Apocalipse. Hebreus 3, de 1 a 7. Pode ler. Portanto, irmãos, separados por Deus, partilham o chamado celestial. Pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus e por Redentor. Ele foi fiel a Deus, que o havia constituído, como Moshe foi fiel em toda a casa de Deus, Moisés. Yeshua, porém, merece mais honra que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Moisés foi fiel na casa de Deus, como um servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus. E nós somos essa casa, pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza e coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos. Amém. O texto que foi mencionado agora há pouco como resumo da paraxá de hoje, Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim, né? Então falamos que em primeiro lugar, nós não vivemos mais para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. E aí Paulo fala assim, em Romanos 12: eu vos suplico, irmãos, pela compaixão de Adonai, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Qual sacrifício? Santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado, com a vossa faculdade de raciocínio, ou seja, um culto racional, faculdade de raciocínio, algo inteligível, não é algo ininteligível. Não é fazer por fazer, fazer sem compreender, mas agora compreendendo a nossa essência, negando a nossa vontade e fazendo a vontade do Pai. Aqui não diz negar a sua vontade para fazer a vontade de A ou B, não, para fazer a vontade do Pai. Sabe, ordena, mandamento da mesma raiz de mitzvah, mandamento, para obedecer aos mandamentos do Pai. Cessai de ser modelado segundo este sistema. Ou seja, não vos amoldeis a este mundo. Para com isso, é isso que Paulo está dizendo. Parem de ser amoldados
segundo esse sistema, mas sejam transformados e renovados a vossa mente, a fim de provardes a vós mesmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai. Ô Josley, abra por favor em Salmo 32, verso 1 a 5. Adnei, abra em Salmo 86, verso 5. Aguinaldo, Salmo 51, 17. Eugênio, Provérbios 14, 9. E por fim, Evandro, 2 Coríntios 2, 7. Nós terminamos com esses textos. Isso aí é Salmo 32. 32, 1 a 5. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa e cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram por causa de meu gemido durante todo o dia. Dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Amém. Queridos, esses textos agora, encerrando aqui o nosso momento, né, esses textos nos dão a ajuda necessária para retificarmos aquilo que o Eterno nos orienta para que efetivamente nós sejamos perdoados aqui dos nossos pecados e assim retificarmos os nossos caminhos. Então, o primeiro texto que o José leu, Salmo 32, versos 1 a 5. Salmo 86, verso 5. Mas se Sião será dito, todo homem ali nasceu, que foi Altíssimo que a firmou. Salmo 5. 86, verso 5, né? 86, verso 5. No dele aqui tem entre parênteses assim, 86, entre parênteses 85, aí fica meio confuso aqui na Bíblia. 86, verso 5. Mas de Sião será dito, todo homem... Não. Porque tu, Adonai, és bom e estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal com todos que te invocam. Isso, é esse texto. Tá? Porque tu, Adonai, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Não é para com todos, é para com todos que o invocam. Próximo texto. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado, ó Deus, não rejeitarás. Amém. Então esse é o sacrifício que agrada a Adonai. Provérbios 14, 9. Os tolos riem da culpa, mas entre os justos a disposição de fazer os passos. O que eu falei, o que eu tenho enfatizado, gente, essa palavra, esse termo, disposição. Apesar de tudo, nós temos a disposição em fazer o que é certo. Por fim, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7. Eu vou ler a partir do 5 para dar um sentido aqui na minha palavra. Entretanto, se alguém for a causa da dor, não fui eu que a causou, mas em certa medida, não desejo exagerar, foram vocês todos. Para tal pessoa, a punição já imposta pela maioria é suficiente. Agora o 7 também fala assim. Para que agora vocês façam o contrário. Perdoem, encorajem e confortem. De outro modo, essa pessoa poderá ser consumida pela depressão esmagadora. Melhor você ler a sua versão também.
2 Coríntios, né, mano? 2 Coríntios 2,7. 2 Coríntios 2,7. 2 Coríntios 2,7 diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então aqui, na verdade, o contexto que eu vou ler: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Paulo está falando aqui de um princípio de unidade de corpo. Se causou tristeza a um, causou tristeza a todo o corpo. Basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, a punição é aplicada pelo corpo. De modo que deveis, pelo contrário, aí Paulo está falando que deve ser feito, perdoa-lhe e conforta-o, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ou seja, apontar o caminho. É a forma correta de nos corrigirmos mutuamente. Não é censurar e deixar a pessoa ao ponto de desanimá-la. Levanta, sacoda por ele e dá a volta por cima. Em tese, é isso aí. Vamos prosseguir aqui no caminho de Adonai. E o último texto, queridos, abrangendo aí o conceito de pecado, 1 João capítulo 3, a partir do verso 4 mesmo. 1 João capítulo 3, a partir do verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Sabeis também que ele se manifestou, Yeshua, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Yeshua, não vive pecando. Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. No sentido de que ele nos aponta como fazer, que é mediante a dependência e obediência ao Pai. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixais enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Adonai, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Queridos, que o Eterno nos capacite, que possamos compreender a essência dos sacrifícios nessa paraxá de hoje, sabe? Que compreendamos a obra maravilhosa de Yeshua, nos reconectando com o Pai e continuemos aí seguindo o modelo dele. Shabbat shalom a todos.